Olá a todos, é uma alegria poder estar aqui novamente por meio do canal do YouTube do Centro Espírita Deolindo Alves, para convidá-los a refletir sobre mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Na data de hoje nós vamos falar sobre o pensamento e qual é o impacto que ele tem na nossa evolução, no nosso plano de melhoria e de evolução espiritual. O trecho de hoje ele é extraído do capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. Pecado por pensamento e adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, lá no seu coração adulterou com ela. É um trecho de Mateus aqui. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com um sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem. Porque, se nessa geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Bom, esse trecho ele já começa esclarecendo então de que forma deve ser compreendido o termo adultério, né? Ele tem uma acepção mais ampla aqui e ele significa o erro, o mal. Então, esse trecho que fala sobre pecado por pensamento, ele pretende nos levar a refletir que a semente de nossos erros está no nosso pensamento, que nós erramos, que quando nós não erramos apenas por meio dos nossos atos, mas antes erramos dentro mesmo de nós. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, ele deixa bem clara essa questão. Ele diz assim: cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Então, o Emmanuel ele elucida muito bem essa questão aqui, quando ele diz que as nossas deficiências mais íntimas residem no nosso mundo interior e que são necessitadas de retificação. Quando nós não temos o coração puro, quando nós não temos os sentimentos e os pensamentos puros, isso se reflete no nosso exterior, nas nossas ações, porque existe uma tríade da qual nós sempre falamos, do sentir, do pensar e do agir. E essa tríade, quanto mais ela estiver em consonância entre esses três pontos, mais ela vai ser reveladora de um espírito evoluído. Na verdade, é possível nós avaliarmos as nossas imperfeições por meio dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, na verdade, eles são um reflexo daquilo que nós sentimos. Então, o sentimento de um desejo do mal e o pensamento de um desejo do mal, mesmo que ele não se exteriorize, ele é o reflexo de um mau sentimento, ele é o reflexo de uma imperfeição do nosso espírito. Então, o simples pensamento de prejudicar alguém, mesmo que não se concretize,
ele já é revelador de uma grande imperfeição. Até porque, muitas vezes, aos olhos do mundo, como diz aqui Emmanuel, a nossa vida exterior, ela é conhecida e analisada pelas pessoas que nos rodeiam. E exatamente por isso, muitas vezes, isso é um limitador para uma má ação, para uma ação de natureza ruim, de natureza baixa, de natureza inferior. Porém, a nossa vida interior, do nosso mundo interior, só nós conhecemos. E muitas vezes não nos orgulhamos daquilo que pensamos e daquilo que sentimos. Então, muitas vezes, quando nós temos um pensamento, um sentimento de uma natureza má, algumas vezes nós concretizamos isso em ações. Outras vezes nós não agimos, mas não porque somos pessoas boas, mas nós não agimos porque nós ficamos preocupados com aquilo que os outros irão pensar, com o testemunho que nós iremos dar e aquilo que é o juízo que as pessoas vão fazer a respeito de nós. Mas ainda assim, esse sentimento ruim, esse pensamento ruim está dentro de nós e nós sabemos disso. Se nós conseguimos, e aí entra uma questão essencial do autoconhecimento, se nós conseguimos pôr em prática um exame de consciência diário e constante, e conseguimos aos poucos identificar esses sentimentos ruins e esses pensamentos ruins, e nós começamos a travar, aí sim, é uma batalha, né? Uma luta íntima muito grande de poder vencer esses maus pensamentos e esses maus sentimentos, que na verdade é a nossa grande luta da nossa existência, é a luta contra nós mesmos, contra os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então, nessa luta, conforme nós vamos tomando consciência dessa questão, do quanto nós precisamos travar essa batalha e nos retificar, essa luta constante contra os maus sentimentos e os maus pensamentos, ela vai nos fazendo avançar aos poucos na nossa evolução. Por isso que nós precisamos estar sempre muito atentos. É aí que vem aquele pensamento de orai e vigiai. Constantemente nós precisamos estar atentos. De que forma nós conseguimos afastar esses sentimentos e pensamentos ruins? Por meio do trabalho constante e por meio do estudo, por meio de leituras edificantes, por meio de um trabalho diário e constante nessa nossa batalha, nessa nossa luta interior. Nós não conseguimos mudar as nossas ações se antes nós não mudarmos aquilo que está dentro de nós. E Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Aqui num trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 834, é perguntado aos espíritos: o homem é responsável pelo seu pensamento? E a resposta é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o segundo a sua justiça. Ou seja, desse nosso mundo interior, nós conhecemos, nós sabemos, e a nossa consciência o tempo todo nos cobra, sempre nos cobra. Então, muitas vezes, mesmo que nós não exteriorizemos em ações aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, nós temos que ter a consciência de que, de verdade, para nós evoluirmos, esse nosso mundo interior precisa de retificação constante
e permanente. Sempre, sempre nós precisamos estar atentos em modificar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Tem um outro texto aqui, uma outra mensagem que eu vou ler. Essa mensagem ela foi psicografada pelo Chico Xavier no livro Vozes do Grande Além, de Antônio Cardoso. E ele é uma reflexão muito bonita e importante em torno do pensamento. Essa mensagem ela foi transmitida, né, numa reunião espírita pelo espírito Antônio Cardoso e psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. E ela diz assim: em verdade, já disse alguém que tudo é amor em nosso caminho, porque todos vivemos nas situações a que nos afeiçoamos pelos laços da simpatia. Sendo o amor, portanto, a raiz de todas as nossas atividades mentais, o pensamento é a base de todas as nossas manifestações dentro da vida. Senão, vejamos. A bondade é o pensamento em luz. O ódio é o pensamento em treva. A humildade é o pensamento que ajuda. O orgulho é o pensamento que tiraniza. O trabalho é o pensamento em ação. A preguiça é o pensamento estanque. A ignorância é o pensamento instintivo. A cultura é o pensamento educado. A alegria é o pensamento harmonioso. A tristeza é o pensamento em desequilíbrio. A conformidade é o pensamento pacífico. O desespero é o pensamento desgovernado. A exigência é o pensamento destruidor. O serviço é o pensamento edificante. A sobriedade é o pensamento simples. O luxo é o pensamento complexo. O carinho é o pensamento brando. A aspereza é o pensamento enrijecido. A compreensão é o pensamento elevado ao céu. O preconceito é o pensamento enquistado na terra. O respeito é o pensamento nobre. O deboche é o pensamento imundo. O auxílio fraterno é o pensamento que ampara. A ironia é o pensamento que fere. O crime é o pensamento perverso. A santidade é o pensamento sublime. O egoísmo é o pensamento exclusivo do eu. O bem de todos e com todos é o pensamento da lei divina. Vigiemos assim as nossas ideias, porque se transparece claramente das lições de Jesus que a cada um de nós será conferido segundo as nossas obras, não podemos olvidar que todos os nossos pensamentos são filhos do amor que nos preside os interesses na vida e que todas as nossas obras são filhas de nossos pensamentos. Por isso, amigos, vigiemos os nossos pensamentos. Muito obrigada e um abraço.